Eu quero terminar a nossa pregação sobre esse salmo, exatamente falando sobre o conteúdo doutrinal desse salmo. A doutrina que Davi passa para nós cristãos hoje. Nós hoje, contemporaneizando exatamente, contextualizando esse texto. Então eu quero meditar com os irmãos sobre o tema. O reconhecimento de um pecador, dá crédito diante de Deus. Quando você reconhece que você pecou, quando você reconhece as suas mazelas, os seus defeitos, que você reconhece mesmo, você tem crédito diante de Deus. Se você não tiver isso, nem adianta chegar com cara de pau, porque Deus não vai aceitar. Então, esse é o X da questão. Então, Davi percebeu isso, exatamente do verso 1 ao verso 4. Davi percebeu que todo pecador que busca perdão, ele é preciso tomar algumas atitudes. E a primeira é a injustiça contra tal pessoa que pecou. Se você pecou contra o irmão, você tem que primeiro se consertar com o irmão. Jesus falou assim, olha, se eu for levar a minha oferta no altar, e se passar na minha cabeça, o Valdomiro tem alguma coisa contra mim, eu vou chegar nele e falar, perdoa, irmão, porque se não perdoar, e se eu não pedir perdão, a minha oferta Deus não vai aceitar. Começa por aí. Na minha oferta já tem que existir perdão. No meu dízimo tem que existir perdão. No meu louvor tem que existir perdão. Davi reconheceu isso. E Jesus falou sobre isso também. Jesus falou, se o teu inimigo exigir você andar 1 milha, anda 2 com ele. Se o teu inimigo te pedir a capa, dá a túnica também. A questão está na questão do perdão. Davi sabia exatamente que tinha que pedir perdão contra a pessoa que ele tinha feito a injustiça. E nós, irmãos, muitas vezes, nós pecamos contra Deus e chegamos diante desse quadro aqui da ceia do Senhor, tão maravilhosa, e nós não temos a coragem de pedir perdão para Deus e se consertar diante dele. Não temos coragem. Só que tem uma coisa, irmãos. Essa semana, de madrugada, levantando, Deus usou a irmã para falar aqui para mim agora. Falou assim, todas as orações que tu fizeste essa madrugada, eu estou ouvindo. E Deus sabe exatamente que eu quero colocar a coisa em ordem, mas existem algumas coisas difíceis, irmãos, para colocar em ordem. Por quê? As pessoas não aceitam exatamente a justiça de Deus na vida delas. Uma outra coisa que Davi reconheceu é que a infidelidade que a pessoa comete contra o irmão ou contra alguém, porque ele tinha pecado contra Betseba e contra Urias, ele tinha pecado, era contra Deus, além de mandar matar o marido da mulher que ele tomou para ele. Ainda o que aconteceu? Ele tinha pecado, era contra Deus, ele tinha que se consertar com Betseba, que se tornou a mãe de Salomão depois, o grande rei. E Davi, se ele não se conserta, ele tinha perdido o reino todinho. E quando nós pedimos perdão para Deus, que cometemos um pecado e Deus perdoa, Jesus falou, vai, não peques mais. Não fica aquela história, pequei, Deus perdoou, vou fazer de novo. Cuidado, rapaz, cuidado, moça, cuidado, irmão, cuidado, irmã, a casa cai. Cuidado. Então, o pecado de fidelidade que a pessoa comete, não é só para a pessoa, é contra a pessoa de Deus. E quando eu peco contra Deus, irmãos, a coisa fica difícil. Outra coisa que Davi reconheceu é que o seu pecado maior era contra Deus e contra a lei de Deus. Porque, irmãos, todo pecado é transgressão. Mas existe pecado que nós fazemos, sabe o quê? Nós negamos a lei soberana de Deus. E isso, irmãos,
é coisa seríssima, é coisa séria. Toma muito cuidado na questão de pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem o advogado Jesus Cristo justo. Olha, quando nós pedimos perdão, Jesus perdoa, mas vai, não peque mais. Outra coisa que Davi viu, sabemos que quando pecamos contra a lei de Deus, seus mandamentos e a sua aliança conosco. Deus tem uma aliança com a tua vida, de fidelidade dele para com você. É bonito colocar no carro, Deus é fiel, e você é fiel? É? Se você é fiel, então comece a pensar como Davi pensava. Aí que está o X da questão. Davi agora pensava exatamente isso. Olha, pequei contra a lei santa de Deus, contra os seus mandamentos, e quebrei a aliança com ele, rompi a aliança. Outra coisa que Davi viu, sabemos que a recompensa que rompemos na nossa aliança com Deus, porque quebramos exatamente um pacto, irmãos. E quando nós quebramos o pacto com Deus, como Deus fica, olha, a ira de Deus se manifesta sobre toda a injustiça. E Deus não derramou a sua ira ainda por causa da igreja aqui na terra, que ora e pede perdão para o Senhor. Então, outra coisa que nós temos que saber também, irmãos, sabemos que quando a nossa aliança é quebrada, danificada com Deus, automaticamente nós estamos fazendo o quê? Mexendo com o amor soberano de Deus, que é um dos atributos de Deus. Quebramos a aliança, rompemos exatamente, danificamos a aliança, nós rompemos, quebramos exatamente o amor de Deus para com nossas vidas. Aí entra, sabe o quê? As misericórdias do Senhor, que é a causa de nos sermos consumidos. Cuidado, irmãos. Eu sempre digo duas coisas importantes. A vontade permissiva de Deus, você está na roça. Agora, na vontade soberana de Deus, você está na bênção. Porque na vontade permissiva de Deus, Ele deixa fazer o que eu quero. Chegar lá na frente, Ele vai fazer que nem o pescador com a molinete, né? O peixinho pega a isquinha, só faz assim, aí só puxando. Coitadinho, vem, cuidado, hein? Vontade permissiva de Deus, Ele te dá a linha para você. É que nem um moleque soltando pipa, né? Vai embora. Depois, quando começar a enrolar, aí você está enrolado. Não entre na vontade permissiva de Deus, não. Cuidado com esse negócio de pecar. Então, toma muito cuidado. Irmãos, o perdão faz parte da nossa honestidade para com as alianças de Deus. Esse é o X da questão. Então, Davi viu tudo isso exatamente nesses primeiros 4 versículos. Outra coisa que Davi viu, em segundo lugar, que nós vemos aqui exatamente, do versículo 5 até o versículo 9, o pecador tem que reconhecer que o seu pecado não é culpa de Deus, não. Deus não obrigou você a pecar, Deus não mandou você pecar, a culpa é exclusivamente única e somente tua. Mas, irmãos, está cheio de Adão hoje, a mulher que tu me deste, ou o irmão, ou a irmã, ou não sei quem. Não, irmão, a culpa é tua, não é de Deus, não. A culpa é nossa. Davi reconheceu exatamente isso, reconheceu que o pecado vinha exatamente daquilo que estava nele. Olha o que diz o verso 5 aqui, ó. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Senhor, nasci em pecado, fui gerado em pecado, nasci em pecado, me criei em pecado, mas agora tenho que me consertar diante desse Deus. Agora não posso mais ficar pecando, não. Renova a minha aliança com Deus diante desse quadro tão maravilhoso da Santa Ceia. Prometo, choro as lágrimas de crocodilo que está enferrujada. E depois no amanhã estou fazendo tudo da mesma maneira que fazia anteriormente. Não, irmãos. Tome uma atitude. Seja honesto com você, que Deus vai ser honesto com você também.
Davi reconheceu que o seu pecado vinha exatamente dele. Davi reconheceu que a sua tendência era pecaminosa. Irmãos, não acredite que você possa suportar todas as provas que você acha que você pode suportar, não. Você suporta porque Deus te capacita. Porque se Deus não estiver com você, o laço do passarinheiro já está armado. O laço do passarinheiro está armado. E se você não tomar cuidado, você roda. Mas Davi reconheceu exatamente isso. Que agora ele tinha exatamente uma necessidade para com Deus. Ele tinha necessidade para com Deus. E Davi reconheceu no verso 6 que o centro da justiça em toda pessoa salva. Diz aqui o verso: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele reconheceu que o centro da justiça em toda pessoa é que salva a pessoa das mazelas do pecado e exatamente salva de pecar contra Deus. É exatamente o quê? É exatamente o centro da justiça dentro da pessoa. É aquilo que está lá dentro de mim. Isso aqui eu posso fazer, mas não vou fazer, porque se eu fazer, eu vou fazer contra o meu Deus. Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E se comer carne escandaliza meu irmão, vou comer zoião ou mortadela azeda na marmita, que é uma delícia, né? Vocês não tiveram esses privilégios que nós tivemos lá no passado, de levar marmita para trabalho, né? Hoje não como isso, não como aquilo, não. O que tem para comer? Arroz, feijão e mortadela. Oh, glória a Deus. Na hora do almoço, né? Aquele marmitão que minha esposa lembra, minha marmita era caprichada, hein? Minha marmita era uma benção, né? Ih, rapaz, vou te falar uma coisa, que descia que era maravilha. Hoje vocês têm isso não, então é complicado. Então, meu irmão, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que Davi reconheceu aqui no verso 7. Davi apresenta a Deus seu desejo de ser limpo. Olha o que Davi diz aqui no verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi agora apresenta a Deus o seu desejo de ficar limpo. Eu fico impressionado, é que as pessoas pedem perdão para Deus, Deus perdoa, mas lá no coração não está o desejo de não fazer mais. O Davi disse, não, o Davi aqui diz, não, ó, purifica com esopo, ficarei puro, lavo, ficarei mais alvo que a neve. Davi apresenta a Deus o desejo de ser limpo. Davi não queria mancha alguma na sua alma. Senhor, eu estou pedindo perdão, estou me consertando, porque eu não quero nenhuma mancha na minha alma, na minha vida. Eu não quero pecar contra o Senhor. Mas, irmãos, pedir perdão de boca, Jesus falou. Deus falou através de Isaías capítulo 29, verso 13. Jesus falou em Mateus 18. Esse povo me honra com os lábios, quando na verdade seu coração está distante de mim. Irmãos, peça perdão a Deus, mas Jesus falou: vai, não peques mais, não faz mais isso. Faça como Davi, tenha o desejo de ficar limpo diante de Deus. Irmãos, que coisa mais bonita, chega numa loja para fazer um crediário, chega lá, consulta seu nome no SBC, não dá nada, consulta no Serasa, não dá nada, consulta não sei o quê, ou está aprovado. Agora você chega no céu lá, cheio de mancha, né? Vai tirar extrato bancário lá no céu, vai lá. Aí o anjo fala assim: rapaz, esse negócio aqui para você não está muito bom não, viu? As anotações aqui estão meio complicadas para o seu lado aqui, rapaz. Irmãos, cuidado. Davi queria ser limpo e queria que não ficasse uma mancha na sua alma.
Se você pecou, peça perdão a Deus, coma e beba coma o pão, beba do cálice, mas vai, não peques mais. Peça para Deus te purificar, te limpar, encher do Espírito Santo, que você vai cantar o hino da vitória. Outra coisa que nós vemos exatamente aqui, no versículo 8, Davi não queria que sua estrutura física ficasse afetada pelo pecado, diz o verso 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que quebraste. Davi diz o seguinte aqui, olha, não queria que sua estrutura física ficasse afetada pelo pecado. Senhor, eu estou desmontado, mas o Senhor me perdoa me limpando, eu vou ficar ereto de pé, sem nenhum osso quebrado, e glorificando e exaltando o teu nome. Muitas pessoas estão prostradas de tanto pedir perdão a Deus e vão voltar à prática das mesmas coisas. Pede perdão hoje e amanhã está fazendo a mesma coisa. Pede perdão hoje, a mesma coisa. Pede perdão amanhã, outro dia a mesma coisa. Irmãos, Davi não. Davi reconheceu, olha, eu não quero que a minha estrutura física seja afetada pelo pecado, não. Outra coisa que nós vemos aqui no verso 9, Davi pede a Deus para eliminar da sua vida o pecado. Ele diz, olha, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi diz aqui, ó, Davi pede a Deus para eliminar da vida dele todo o pecado. Senhor, olha, tira da minha vida tudo que me leva a pecar. Irmãos, agora, Deus falou comigo nas madrugadas, se foi terça ou quarta. Cuidado com aquela canetinha que você pega da empresa, viu, irmão? Cuidado com aquele parafuso que você pega da empresa. Cuidado com aquela borrachinha que você pega do coleguinha, viu, criança? É do coleguinha, não é tua, não. Cuidado. Irmãos, o que é nosso, o que não é nosso, não é nosso. Cuidado, irmãos, cuidado. Toma muito cuidado com isso. Isso tem um nome feio. E sabe, às vezes por uma pequena coisa, você vai dar legalidade ao capeta para te acusar diante de Deus. Peguei uma coisinha. Eu me lembro de um irmão que, olha, era um rato antes de se converter, mas um rato mesmo. Ele não podia andar nas linhas da Volkswagen lá, dia de feriado com ele, era um perigo. Porque sempre tinha os guardas escondidos lá, e ele, eu vou te dizer uma coisa para você, ele não podia, quando ele se converteu, aí chegou, o que aconteceu? Ele falou assim, agora o que eu faço? Eu roubei isso, o que eu faço? Devolve, e agora para ele trazer para devolver? Então, se devolveu tudo para Deus ser glorificado na vida dele. Levei isso, levei aquilo outro. Então traga e devolve onde você achou, coloca lá. Aonde você achou, coloca lá. Irmãos, o cristão tem que fazer isso. É nosso, não é nosso. Não dê legalidade ao diabo, não. Não dê legalidade ao diabo, não, que ele vai te acusar diante de Deus. E vai ficar uma mancha na tua vida. E essa mancha para tirar, meu irmão, não é fácil não. Deus perdoa, mas uma mancha para o diabo te acusar. E Davi não queria exatamente nada que afetasse a vida dele de pecado. Outra coisa que nós vemos aqui agora, do verso 10 ao verso 12, todo pecador tem que estar consciente de algumas coisas. Em primeiro lugar, nossos pecados têm que ser reconhecidos por nós mesmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, eu quero me consertar, preciso me consertar, estou consciente disto. Agora, irmãos, as pessoas pedem perdão, se convertem, mas não querem se consertar, não. Olha, eu ainda tenho algumas coisas do velho homem. Você não nasceu de novo, porque a Bíblia fala que quem nasceu de novo, nova criatura é. Não alcançamos a plenitude de varão perfeito, mas temos que mudar a nossa estrutura. Tem que ser mudada a nossa estrutura, irmãos. Tem que ser mudado. Então, diz a outra coisa que Davi, que diz que o pecador tem que ser consciente. Nossos pecados têm que ser apagados. Davi diz aqui no verso 11, não me lance fora da tua presença, no retiro do teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com o espírito voluntário. Senhor, apaga os meus pecados têm que ser lavados, os meus pecados têm que ser purificados pelo sangue de Cristo. Irmãos, você que está diante da mesa do Senhor, a base doutrinária desse salmo é isso aqui. Como que está a tua vida diante de Deus? Você vai entrar na santa e bendita presença do Senhor. Irmãos, isso é um ritual. Santa Ceia é um simbolismo espiritual. Jesus se faz presente espiritualmente no pão, que é simbolizando o corpo dele, e o cálice simbolizando o sangue. Ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte em mim. E agora eu vou entrar na presença do Senhor com as minhas mazelas. Faça isso não. A Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 11, que nós lemos: examine-se o homem a si mesmo e come e beba. Examine-se. Agora chegou o momento de você se examinar você mesmo. Eu não posso examinar você, o conselho não pode examinar você, o irmão não pode examinar você, sua mãe não pode examinar você, seu pai não pode examinar, mas nós temos um Deus que examina. E ele esquadrinha até o mais interior do ser humano. Vamos ficar em pé.